aos irmãos abrirem suas Bíblias na carta de 1 Pedro. Estamos continuando a série que começamos neste livro, nesta carta de Pedro aos dispersos nas províncias da Ásia, atual país da Turquia, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos, nesse tempo quase no final da vida de Pedro, tempo final da vida de Pedro. Ele escreve mais uma carta no ano 64, bem antes de ser crucificado pelo imperador Nero. Um tempo de perseguição, até que Pedro refere a esse tempo: não se surpreendem com o fogo que surge entre vocês, um tempo de grande tristeza e provação. Mas aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e continuar praticando o bem. Isso encaixa na ideia, no conceito geral de Pedro, esse conceito de a salvação em Cristo produz esperança e obediência em meio ao sofrimento. Então isso nos leva ao nosso trecho que estamos olhando hoje, terminando o capítulo 1, versículos 13 adiante. Na verdade, vamos passar 13 até versículo 25. O primeiro versículo, vamos reler versículo 13 de novo, que diz o seguinte: portanto, estejam com a mente preparados, prontos para agir, estejam alertas, coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Comece com uma palavra-chave, portanto. Você já sentiu na sua vida uma experiência que exige uma resposta? Isso é um portanto, algo que exige uma resposta. Eu lembro momentos de alegria na minha vida. Eu lembro a primeira vez que quando eu pedi Shelly em casamento e senti primeiro a experiência de beijo com a Shelly. É um portanto, uma alegria. Isso exige uma resposta. Queria dar um salto no ar e falar para todo mundo, né? Uma resposta. O que Pedro está apontando aqui é algo que exige uma resposta. Ele falou de uma alegria. Ele falou no início do capítulo 1, ele falou que estas pessoas, esses irmãos que estão recebendo a carta, são eleitos, escolhidos por Deus. São pessoas que têm passado por regeneração. E quem sabe o que significa regeneração é algo que acontece uma vez só, né? O salvo em Cristo Jesus foi regenerado, passou morte para a vida, não pode mais morrer. Nesse sentido, talvez o corpo vai morrer, mas passou da morte para a vida. E tem uma vida, uma herança que vai permanecer. Mesmo que nosso corpo morre, ninguém pode tirar esta vida que temos em Cristo Jesus, porque como ele diz, é uma esperança viva, por meio da ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se, perder seu valor. Ele está falando para pessoas que têm uma esperança que ninguém pode tirar delas. E ele vai andando à frente, ele diz: por causa disso vocês exultem com grande alegria. Mesmo que passem por tempos difíceis, passem por sofrimentos, vocês têm uma herança, uma alegria que vai permanecer. Portanto, a base deste fato, agora Pedro vai fazer um apelo. Ele vai falar com os irmãos 3 verdades. Ele vai fazer um apelo para a santidade com os irmãos. Muito interessante. Então a gente já falou que esses irmãos eles estão prestes a passar por tempos difíceis, e Pedro está construindo um alicerce, está
está fazendo uma estrutura que vai apoiar os irmãos quando passarem por dificuldades. E é muito interessante este texto, para mim, olhando, sabendo o que os irmãos desta época, os leitores passaram, foi uma provação por fogo, muitos foram mortos por causa da fé em Cristo Jesus, e simplesmente suportar uma perseguição assim, para mim, seria incrível, somente suportar. Mas Pedro tem algo em vista que é ainda mais do que isso, não simplesmente suportar este tempo de provação, mas dar passos avançando em meio ao sofrimento. E talvez você pense, isso é impossível. Como é que você... Para mim é simplesmente impossível suportar uma aprovação assim, mas dar passos avançando em meio a um sofrimento assim é super-homem, né? Super-humano, sobrenatural. Quem é que poderia fazer isso? E é isso que Pedro está apontando para nós. Não é possível. Não é possível. E ele vai apontar os recursos para a gente avançar mesmo em meio ao sofrimento. Então, isso é um resumo antes de entrar. Vamos fazer algumas observações. Isso encaixa em duas etapas nesse apelo que Pedro está fazendo para os irmãos, que é o restante desse capítulo 1. Pedro ele está clamando para os irmãos viverem em santidade em nós, nesses versículos 13 a 21, e depois entre nós. Santidade em nós e santidade entre nós. Portanto, a base daquilo que temos em Cristo Jesus exige santidade. Vamos olhar novamente esse versículo 13 aqui. Em nós, santidade, vivem com esperança. Vivem com esperança, em versículo 13. Observe aqui, ele diz: estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas, colocando toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. O NVI até não dá o sentido no original. Na verdade, são duas frases aqui. O ênfase aqui é: coloque sua esperança na graça que lhe será dada. E os outros são descrições como fazer aquilo. Então, o chamado principal para nós viver em santidade é colocar toda a nossa esperança na vinda de Jesus Cristo. E ele faz isso. Você já ouviu, assistiu na televisão aqueles programas, o Polishop, né? Vendendo um produto que você não precisa, mas depois de assistir aquele programa você acaba pensando, acho que eu preciso disso. Mas se você ligar agora, só você vai ganhar esse outro brinde. Então você, tá bem, eu vou ligar nesse 0800, aí você acaba recebendo o produto que acaba sendo menor daquilo que tinha na televisão e dura por um tempo muito menor do que eles diziam que iria durar. Isso vai durar 90 anos, você dá isso para seus netos e bisnetos. Aí você passa uma semana usando e já quebrou. Aí você tem esse sentimento de não valeu a pena pagar tudo isso para aquilo. Pedro está falando, ele diz: coloque toda a sua esperança, todo o seu investimento, coloque tudo que você tem, invista em uma só verdade, invista nisto, na esperança que Cristo será revelado. Coloque na graça que lhe será dada quando Cristo for revelado. Coloque toda a sua esperança neste fato. Porque Pedro sabe que tem muita gente afora oferecendo esperanças falsas.
Não invista naquilo. Invista em uma esperança só, que vai permanecer. Lembra aquela herança que é guardada nos céus, que não vai macular-se, que não vai perder seu valor. Todas essas esperanças Polishop vão perder seu valor, vão quebrar, vão macular-se. Mas a esperança que você tem em Cristo Jesus não vai macular-se, não vai perder seu valor. Então, como é que eu posso colocar minha esperança nisto? Ele já disse. Ele diz: esteja com sua mente preparada, prontos para agir. Mente preparada, não anda despreparado. Tem muitas histórias de pessoas, por causa de despreparo, sofreram grandes danos. Meu pai foi uma vez piloto de avião pequeno. Eu lembro ele contando uma história de um piloto, daqueles aeronaves grandes, um piloto com muita experiência, muitas horas de voo, nos anos 1977, acho que foi que aconteceu isso. E ele estava com pressa, ele estava lá, pronto para decolar. Ele ouviu o Torre falar algo, estava bem chiado o rádio. Ele, acho que a gente está com pressa, acho que ele disse que a gente pode decolar. Então ele colocou e foi acelerando, e não foi isso que a Torre disse. A Torre disse: espera que tem outro avião decolando. E tinha, na verdade, no meio da pista, outro avião que estava se posicionando para entrar, e eles estavam já pegando velocidade. E os dois aviões chocaram, e foi o maior desastre até agora. Acho que mais pessoas morreram naquele acidente de voo, e foi por despreparo, por não prestar atenção naquilo que estava sendo. Era uma pessoa que deveria ter, uma pessoa com tanta experiência. Na verdade, quando eles foram fazer a investigação no acidente, eles foram procurar a pessoa que estava responsável para fazer as investigações, mas descobriram que foi o piloto que estava lá. O piloto que fez essa manobra errada, por despreparo, foi ele o responsável. Mas Pedro está dizendo assim: estejam com a mente preparados, pronto para agir. A Almeida atualizada, outra tradução, usa a palavra: sejam sóbrios, pensem bem, não deixe sua mente ficar lenta, pense bem. Coloquem toda a sua esperança na graça que lhes será dada. Não coloque sua esperança em coisas que não vão permanecer. Santidade no povo de Deus consiste em colocar nossa esperança em algo que vai durar, em colocando nossa esperança alertamente, sobriamente, em Cristo Jesus. Ok, versículo 13, versículos 14 a 16 diz: sejam santos. Então, terão 3 apelos aqui: santidade em nós, vivem com esperança. Segundamente, sejam santos. Versículos 14 a 16, vamos ler aqui. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo que fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. É muito inconfortável a gente pensar neste versículo, porque se a gente for pensar muito, a gente vai já se sentir que nós temos falhado muito nesse aspecto. Ele diz: sejam santos, mas de que forma? Sejam santos como eu sou santo. Eu quem? Deus. Se formos observar a nossa vida, vamos observar já no dia de hoje que já falhamos. Não somos santos como Deus é santo. Deus é santo, sem pecado algum. A lei, o resumo da lei do Antigo Testamento é: amarás o teu Deus com todo o seu coração,
com toda a sua alma, com toda a sua força, e amarás o seu próximo como a si mesmo. Eu já percebi quando eu acordei na cama hoje de manhã, eu não estava amando o meu próximo como eu amo a mim mesmo. Eu queria pegar meu cafezinho, eu queria acordar, me dar um espaço, né? Eu não estou amando a mim mesmo, mas não amando o meu próximo. Já falei nesse aspecto. Não estou amando a Deus com todo o meu ser. Mas o que Pedro diz, ele exige aqui, se você faz parte da família de Deus, você cada vez mais vai ser conformado à santidade que tem em Deus. Mas ele não está falando alguma coisa aqui. Ele não está falando que você deve fazer isso com sua própria força. Lembra? Ele está falando para pessoas que vão passar por um tempo difícil, vão passar por provações que humanamente é impossível passar sem desistir. Mas ele está falando para essas pessoas, sejam santos como Deus é santo. Mas observe algumas coisas aqui. Observe o contexto deste mandamento que ele faz. Lembra, ele está dizendo portanto, ele está dizendo às pessoas que foram eleitos, escolhidos, receberam uma regeneração de Deus, receberam uma herança de Deus. Não foi algo que eles conquistaram, não foi algo que eles fizeram por si mesmos. É uma esperança ancorada em Deus, próprio Deus. E ele diz aqui, como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora. Descrição da identidade dessas pessoas é que eles são filhos de Deus. E outra coisa, em versículo 15, mas assim como é santo aquele que os chamou. Eles são filhos, eles são chamados, eles são eleitos. A base desse mandamento, dessa exigência que Pedro está fazendo, é que essas pessoas podem fazer, não porque eles são fortes, não porque eles fizeram uma grande conquista, mas porque eles são filhos, que eles são chamados. E a força para cumprir este mandamento não está neles, mas está naquele que o chamou. Qualquer filho que ama o seu pai e que tem um pai que ama o seu filho, esse filho vai cada vez mais aparecer seu pai, né? Um filho pequeno, a Estela está naquela fase de eu faço sozinha, né? O filho quer se tornar o seu pai, vai imitando o seu pai, vai imitando a mamãe, a filha. É natural isso. E ele diz, se amoldem ao seu pai. Não se amoldem, em versículo 14, aos maus desejos de outrora, mas se amoldem e não vivem na ignorância. Mas assim como é santo aqueles que o chamou, sejam santos, porque o nosso Pai é santo. E uma coisa aqui, outra observação, é esse chamado para ser santo, para ser conformado à natureza do nosso Pai Celestial. Não é a opção. Não é que tem alguns cristãos que, olha, eu posso optar para o nível padrão mais alto de um andar com Cristo, eu vou ser santo como Cristo. Mas tem esses outros que, pode deixar, isso é para depois, né? Ele está chamando cada um. Se você faz parte da família de Deus, esse chamado é para você. Cada um precisa seguir mais conformidade ao seu Pai. Sejam santos como o Senhor é santo. Não amoldado, não sendo ignorante da forma que andamos anteriormente, e pelo chamado de Deus, por causa que nosso Deus é santo. E a terceira observação em relação à santidade em nós, versículos 17 a 21. Uma vez que vocês chamem Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês,
Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo, como um cordeiro sem mancha, sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos, em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Santidade em nós, através de esperança, através de sermos santos, e também portem-se, nós devemos nos portar com temor. Muito interessante, temor e esperança às vezes são palavras que a gente não junta, talvez não segue logicamente em nossas mentes. Uma pessoa que tem esperança é uma pessoa que também tem temor. Temor de quê? Muito interessante, vamos fazer algumas observações aqui. Ele diz em versículo 17: uma vez que vocês chamem Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, sabendo que nosso Deus, nosso Pai, é um juiz imparcial. Nosso Deus é um juiz imparcial. Ele julga as pessoas não à base de preferência. Você sabe como existe um juiz corrupto ou um político corrupto? Ele vai julgar, ele vai tratar os amigos deles em outra forma, né? Ele pega o criminoso, ele desce toda a força da lei em cima desse criminoso, mas chega um conhecido, um colega de infância, que fez a mesma coisa que esse outro criminoso fez, aí ele não julga da mesma forma, ele deixa passar, né? Dá um jeitinho, né? Mas ele diz aqui que nosso Deus, nosso Pai Celestial, não julga, ele não julga de uma forma parcial, ele é imparcial, ele é justo. E nós devemos nos portar com temor, sabendo que nós fomos salvos, não pelo fato que nós somos amigáveis, nós somos bonitinhos, nós alcançamos alguma coisa. Nós fomos salvos simplesmente pela graça e misericórdia de Deus. Se olhamos para nós devemos olhar com temor, que isso não é de mim, é de Deus. Ouvi uma história de um colega que foi conhecer a África e foi lá caminhando na mata, e de repente o guia parou e disse: para, ninguém se mexe. Porque de repente ele passou do mato e tinha 20 leões lá deitados. E se eles se mexessem, estes leões iriam atacar estes turistas. Então, deram um passo cada vez lá para trás. Eles agiram com temor, sabendo da força que existia nestes leões para a destruição. Nós não, em Cristo Jesus, vamos perder nossa identidade. Lembra, é uma herança que não vai perder, não vai murchar se perder seu valor. Mas nós devemos não esquecer que essa herança é concedida a nós. Não é de nós, é de Deus. Não age como nós alcançamos com as nossas próprias forças. Então, nesse sentido, age com temor. Age com temor, sabendo que isso não vem de você, vem de Cristo. Não trata de como, tá tudo bem, é meu pai. Já viu uma pessoa que despreza seu pai? Que sabe, de qualquer forma eu vou receber. Não trate com desprezo essa herança que Deus concedeu a você, porque não veio de você, vem de Deus. Ok, agem com temor, sabendo que o preço foi alto. Em versículo 18 a 21, é um preço que custou o sangue de Jesus Cristo, como cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo. Por isso, ele fez tudo isso
para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Lembra? Portem-se com temor, sabendo que nossa esperança está ancorada em Deus, não em nós. Ok. Segundamente, santidade entre nós. Versículos 17 em seguinte até 25. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando o amor fraternal, amem-se sinceramente uns aos outros, de todo o coração. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Amem uns aos outros, versículo 22. A santidade se demonstra no povo de Deus em amor uns com os outros. Conforme o trecho anterior, não sendo amoldados pelos maus desejos. E em versículo 24, é demonstrado em amor sincero uns com os outros. Versículo 23 adiante, nós fomos regenerados por meio da palavra de Deus, viva e permanente, pois, versículo 24, toda a humanidade é como a relva, toda a sua glória é como flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra que lhes foi anunciada. Santidade deve existir no povo de Deus por causa de tudo que Deus fez. Deve existir em nós, deve existir entre nós. E isso é a base de o que Cristo fez por nós. Lembra aqui, ele diz, por meio de vocês, em versículo 21, dele vocês creem em Deus, o que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Deus chama a cada um de nós para andarmos em santidade. E o padrão dessa santidade é Deus, sem mácula nenhum, sem defeito algum. E nós sabemos que temos defeitos. Nós sabemos que em nosso dia a dia andamos, tropeçamos. Mas mesmo assim Deus nos chama a um alto padrão. Por quê? Se você é filho de Deus, você pertence a Deus. E cada vez mais você vai tomando, vivendo em semelhança a Deus. Porque fé sozinho salva. Lembra que vocês creem em Deus. De modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Fé sozinho salva. Você foi salvo simplesmente por colocar sua fé em Cristo Jesus. E esse andar, mas fé que salva, nunca está sozinho. Por isso esse apelo que Pedro faz é: você deve cada vez mais andar em conformidade. Não é que isso salva você, nem é que esse andar e transformação também salva você ou ganha um mérito perante Deus para você. Mas isso demonstra a realidade que você é um filho de Deus. Pedro faz um apelo aqui: vivem em conformidade com Cristo. Porque se você é filho de Deus, cada vez mais isso vai demonstrar na sua vida. Santidade deve existir cada vez mais em sua vida, se você é filho de Deus. E isso não é por causa que Deus está dizendo que nós ganhamos mérito perante Ele, mas isso demonstra a realidade daquilo que Ele fez em nossas vidas. E Ele está visando uma alegria maior para nós. Vamos fazer algumas perguntas de aplicação, vamos dividir em grupos daqui a pouquinho. Mas antes de fazer isso, eu queria dar um resumo deste texto. A gente poderia resumir o texto: esperança futura gera santidade agora. Esperança futura gera santidade agora. Se você tem esperança em Cristo Jesus, por meio da fé em Cristo somente, e isso vai gerar em sua vida cada vez mais santidade agora. E pelo outro lado, se não há qualquer desejo de ser conforme a Cristo Jesus, então talvez você deve
olhar no espelho da palavra de Deus e ver, eu já coloquei minha esperança somente em Cristo Jesus. Eu sou realmente salvo em Cristo Jesus. Porque a evidência de ser salvo é de ter um desejo de ser mais conformado à imagem de Cristo agora. A esperança futura gera santidade agora.